Olá, sejam bem-vindos ao canal ETEC. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o E-Social, dando continuidade ao vídeo anterior, E-Social na prática, cronograma, prazos e multas. Se você é alguém que está buscando esse tipo de conteúdo com responsabilidade e qualidade, peço que deixe seu like, siga o canal e também deixe o seu comentário para que assim eu possa trazer novos vídeos falando sobre esse assunto, que está em alta há bastante tempo já. Bom, vamos lá. Inicialmente a gente viu o faseamento das empresas, tá? Que são divididos em 4 fases, e aqui, nesse cronograma, ele explica que para cada grupo específico, você tem um cronograma distinto, né? Eu até já anteriormente mostrei a planilha, que eu desenvolvi aqui justamente para poder separar essas fases, o que é obrigatório em cada fase e qual é o cronograma de fato de cada uma dessas fases. E agora eu vou falar um pouco mais sobre as fases, tá? Como que elas são divididas, o que é enviado em cada fase. E vou mostrar também para vocês a tabela de multas, que é aplicado, as penalidades que são aplicadas sobre esses eventos, principalmente da fase 2, os eventos não periódicos, e como que elas são aplicadas. Bom, vamos lá. Então aqui ele fala sobre a primeira fase, o envio das informações constantes dos eventos das tabelas S1000 a S1080 do layout do social. E como que você faz para identificar quais são os eventos nessa interseção do S1000 a S1080? Então aqui você tem a documentação técnica. Eu também deixei esse link aqui na descrição do canal, do vídeo, tá? Então você vai conseguir acessar ele por aí. Nessa documentação técnica, você tem aqui a parte estrutural do layout do E-Social, as últimas versões. E aqui embaixo você tem o manual de orientação, que é onde ele vai explicar ali, de fato, toda a estrutura do E-Social. Esse aqui acredito que seja o mais atualizado. É de junho de 2025. Vou abrir ele. Ele vai abrir aqui o documento em PDF. Vou descer aqui para vocês darem uma olhada, que ele vai explicar passo a passo a cada... Desde o início, a apresentação, o conteúdo principal, o que é o E-Social, como que funcionam as obrigações, o enquadramento das empresas. Passando aqui, você consegue chegar na parte dos eventos. Então, informações técnicas. Entendendo a representação do layout neste manual. Tabela de resumo dos registros. Aqui embaixo, regras de envio de informação do E-Social, né? Então, são vários itens. Para a gente, agora o que importa é essa parte aqui. Orientação específica por evento, capítulo 3. Então, desse capítulo 3, você vai conseguir ter essa informação mais detalhada sobre cada evento. A gente viu ali os eventos da primeira fase, são os eventos do S1000 até o S1080. Nessa relação não está constando o 1080. Provavelmente ele foi descontinuado por algum motivo. Então aqui ele está indo somente até o 1070. Então o S1000, informações do empregador, contribuinte ou órgão público, seria o cadastro inicial da empresa, né? Os dados, atividade, CNPJ, e-mail do responsável, nome do responsável pela empresa. Depois tem o S1005, são os estabelecimentos, os setores da empresa, os departamentos, ou o departamento tomador de serviço, caso ele seja um prestador de serviço. E aqui também unidades de órgãos públicos. O S1010 são a tabela de rubricas, que vai ser usada na parte do pagamento, né? O salário, hora extra, os adicionais, anuênio, biênio, triênio, quinquênio, desconto, falta, INSS, enfim, todos os eventos que vão compor ali o pagamento do funcionário. Descendo aqui, S1020, tabela de lotação tributária. Essa tabela ela vai ser associada à tabela do 1005. Por quê? Quando você informa ali um estabelecimento que tem a sua própria estrutura de recolhimento dos impostos, né? Ou seja, ela vai ser separada do recolhimento do imposto da empresa por conta da sua atividade ser diferente, da região ser diferente, ou enfim, por alguma questão que desenquadre ela ali do mesmo parâmetro tributário da empresa, você vai informar o departamento, vai botar aqui se esse departamento tem alguma condição específica, e para esse departamento você vai criar uma lotação tributária, tá? Depois, mais para frente, eu consigo trazer um pouco mais sobre esse conteúdo, explicando um pouco mais prático, inclusive dentro do software, do sistema, para vocês verem como que funciona essa parametrização. E você vai dizer basicamente se a empresa vai recolher ali o INSS patronal, o FPAS, terceiros, né, o recolhimento de terceiros, se tem convênio ou não, enfim. Você vai colocar alguns parâmetros específicos. Esse parâmetro do S1020, se a empresa não estiver trabalhando com departamentos tomadores, ele vai ser uma única lotação tributária que vai ser vinculada ao S1000. Caso a empresa tenha
S1005 para departamentos tomadores de serviço, aí você teria uma segunda lotação tributária, terceira, quarta, enfim, ele seria usado dessa forma. Na sequência, você tem o S1070, tabela de processos administrativos e judiciais. Então, você também tem a opção e a obrigatoriedade de fazer o envio desses processos. Eles vão incidir principalmente na folha de pagamento. Caso, por exemplo, essa empresa tivesse alguma liminar específica que permitisse a redução ou isenção de algum tipo de imposto, você enviaria o S1070 com essa informação e o sistema do E-Social faria a interpretação dessa condição específica. Então, tudo isso está dentro da primeira fase do E-Social. E com relação à parte de multas, tá, da primeira fase, eu acredito que as multas não sejam tão rigorosas e aplicadas da mesma forma como é na segunda e na terceira fase. Por quê? Porque aqui você está enviando a parte estrutural da empresa. Então, se você envia, né, a parte cadastral, a parte da estrutura, e depois precisar retificar, você não está, na verdade, enviando em atraso essa informação, você está apenas retificando. Né? Então, dos eventos da segunda fase para baixo, em diante, né, que eu acredito que seja um pouco mais complicado fazer esse controle. E aí, na sequência aqui, o S1200 já é da terceira fase em diante, tá? Deixa eu voltar aqui para o cronograma. Então, vamos lá. A gente já viu aqui sobre a primeira fase, quais são os eventos, né, S1000 ao S1070, aqui ele coloca até o S1080. Acredito que esse cronograma, ele seja... Deixa eu ver aqui. Ele é de novembro de 2022, né? Então foi atualizado em novembro de 2022. A gente está em 2025. Pode ser que tenha sofrido alguma alteração e o próprio cronograma, embora seja do link oficial do E-Social, não esteja atualizado. Agora vamos ver aqui a segunda fase, os eventos não periódicos. Então, os eventos não periódicos, para o grupo 1, a partir de março de 2018, para o grupo 2, a partir de outubro de 2018, para o grupo 3, pessoas físicas e Simples Nacional, a partir de abril de 2018. E aqui para o grupo 4, novembro de 2021, os órgãos públicos. Então, o que seriam esses eventos não periódicos? Que ele vai falar. Envio das informações constantes dos eventos não periódicos corresponde ali ao S2190 ao S2420 do layout do E-Social, exceto dos eventos relativos à saúde e segurança do trabalho, o SST, que aí já são aqui na quarta fase, tá? Já estão contemplados aqui. Então, quais são os eventos do S21 ao 2420? Vamos olhar aqui no manual. Então, ele começa aqui no 2190, registro preliminar do trabalhador. Então, primeiro, o registro preliminar do trabalhador seria uma admissão, né? Só que sem as informações completas. Então, se a situação é uma situação que você usa de forma esporádica. Caso, por exemplo, a empresa tenha ali uma condição para fazer uma admissão, né, de última hora, um exemplo, você está aqui, um condomínio, tem ali, o porteiro teve algum problema de saúde, ou, enfim, precisou se ausentar, precisou sair da empresa de última hora, e aí o prédio não pode funcionar sem um porteiro. Alguém precisa estar ali para receber correspondência, para abrir e fechar o portão, a garagem, controlar ali o fluxo de moradores. É necessário ter alguém ali para ocupar aquela função. E vamos supor que isso aconteça. De última hora, a empresa não achou ali uma pessoa, né, conseguiu contratar uma pessoa para começar a trabalhar hoje. Então ela já começou a trabalhar. Só que ela não enviou a documentação completa, não tem carteira de trabalho, não tem ali, enfim, os dados dos dependentes e outras informações importantes. Só tem ali o nome, CPF, data de nascimento, informações básicas. Nesse caso, você consegue fazer o cadastro básico com poucas informações e registrar como o 2190, registro preliminar de admissão. E aí você, enviando essa informação, você consegue ter um prazo maior para concluir a admissão do funcionário. Na verdade, você enviaria um dia antes. Então, por exemplo, a funcionária foi admitida no dia 1, no dia 2. Então, para ele ser admitido no dia 2 e você enviar a admissão preliminar, você teria que enviar no dia anterior, no dia 1. Tá? É sempre um dia antes do início da admissão. Você vai enviar esse cadastro incompleto, né? Vai informar que é uma admissão preliminar, e aí você vai ter até o final do mês para poder complementar esse cadastro. Ou seja, o 2190, na verdade, ele é um evento prévio que vai depois se juntar com o 2200, que é a admissão completa. Então você enviaria no dia 1 a admissão preliminar, e você depois teria até o dia 30 do mês para poder enviar o 2200 sem nenhuma multa. Tá? Mas isso aqui é uma condição que você pode usar de forma esporádica, não em toda situação. Então, se você toda admissão que tiver usar o 2190, certamente, em algum momento, o Ministério do Trabalho pode identificar que você está usando de má fé ali para usar essa situação e aplicar ali algum tipo de penalidade para a empresa.
Então, o correto é você usar em situações, né, específicas. O normal, numa admissão, é você usar o evento abaixo, o 2200, que é o cadastro inicial do vínculo e admissão e ingresso do trabalhador. O prazo aqui seria 2 dias após o início. Então, se a pessoa iniciou no dia 2 até o dia 4, 48 horas, você tem que enviar essa informação. Esse é o prazo não multável. Passando disso, né, a empresa pode ser penalizada. E na sequência aqui você tem o S2205, a alteração de dados cadastrais, e-mail, endereço, nome do pai, nome da mãe, informações mais de cadastro. E abaixo, o S2206, alteração de contrato de trabalho, relação de estatutária. Isso aqui já envolve ali função, jornada, salário, contrato, né? Enfim, informações que vão compor ali as regras de cálculo do trabalhador. Então essa informação aqui já é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de atenção, né? Porque o 2205 é uma informação cadastral. Se você enviar errado, você vai corrigir, não vai ter nenhum tipo de problema. Embora também tenha ali prazos para você fazer as alterações, mas é um evento que não vai gerar tanto problema no processo. Agora o 2206, se tiver errado, né? Pode acarretar alguma situação aí que você tem depois que fazer correção. Na sequência aqui, o 2210, comunicação do acidente de trabalho, esse evento já corresponde à fase 4, por isso que ele coloca a observação, né, que nem todos os eventos são da fase 2. Então, o 2210 é a fase 4, o 2220, monitoramento de saúde também é a fase 4, 2221 também. O 2230, afastamento temporário, esse é da fase 2 mesmo, são os afastamentos. Férias é um afastamento, licença médica, afastamento sem remuneração, licença maternidade, licença paternidade. Então são vários tipos de afastamento, cada um com uma condição específica. Uns são compensatório, né, como licença maternidade, o INSS, afastamento do INSS. Outros são benefício, férias, por exemplo, ou algum outro tipo de afastamento do funcionário. Então nesse 2230 são vários eventos também. Aqui ele coloca apenas um item, mas ele é dividido em vários tipos diferentes. 2231, sessão exercício em órgãos públicos, uma condição específica para empresas do grupo 4. Aí abaixo, 2240, condição ambiental de trabalho, também é da fase 4, da fase do SST. A gente vai ver um pouco mais para frente. Depois, o 2298, reintegração, outros provimentos. Então também tem essa condição aqui, para caso o funcionário seja reintegrado, né, se tem esse evento a enviar. E na sequência aqui, o 2299 de desligamento, a demissão. Então a demissão, você envia, né, da mesma forma como era feita antes, você envia ali o prazo de 10 dias para poder fazer a transmissão e pagamento da multa rescisória, caso tenha. Então, o 2299, ele tanto é um evento não periódico, você envia ele para constar ali o registro, mas também para pagamento. Ele vai substituir o pagamento do funcionário naquele mês, que é enviado por um outro evento, o S1200, paga a remuneração, vai ser substituído pelo 2299. Mas também, aqui ele também consta como fase 2, tá? Depois tem o 2300, que é o registro dos contribuintes, dos trabalhadores sem vínculo, diretores, sócios, autônomos, entre outros. Retificação do contrato do trabalhador sem vínculo, o 2306, e a demissão dele também, que existe, né, demissão de diretores, desligamento também, que é usado o 2399, trabalhador sem vínculo de empregado, estatutário, término. Tá? Então, deixa eu abrir aqui uma página, mas vamos achar aqui a página, só para a gente dar uma olhada no descritivo que ele vai colocar lá. Então, isso aqui é uma fonte interessante para você buscar a informação oficial, né? Caso tenha ali alguma dúvida, é interessante você procurar esse tipo de fonte, porque aqui você tem ali a informação original, né? Às vezes a gente acha muita informação na internet ali solta e nem sempre é confiável. Vamos pesquisar aqui o 2190. 2190 está na página 201. Então aqui, registro preliminar. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Registro preliminar do trabalhador. Conceito. Este evento é opcional a ser utilizado alternativamente ao envio do evento S2200. Trata-se de um evento preliminar contendo informações básicas do vínculo contratado. Do vínculo contrato, podendo ser utilizado tanto em relação ao S2200 quanto ao 2300, sendo imprescindível complementar as informações da admissão, que é enviando depois o S2200,
para a regularização do registro do empregado ou o cadastro do trabalhador temporário ou sem vínculo. Não se aplica ao ingresso de servidores estatutários independentemente do regime previdenciário. Quem está obrigado? Esse evento é opcional e não pode ser usado a caráter de todas as situações, né? Você vai usar ele em situações específicas. O prazo de envio até o final do dia imediatamente anterior ao início da prestação do serviço pelo empregado admitido. Ou seja, o funcionário começou a trabalhar no dia 2, no dia 1 você tem que enviar esse evento, para poder ele ser válido. Enviou no dia 2, aí você obrigatoriamente teria que enviar o 2200, né? Não ele não teria validade. O 2190 ele não é enviado do dia da admissão para frente, teria que ser enviado antes. Então aqui ele explica direitinho sobre o evento, tem mais informações aqui, depois vocês podem ler com calma, tá? Então é importante você se basear sempre pelo manual atualizado do E-Social, quando for fazer esse tipo de busca, porque aqui ele vai explicar direitinho sobre essa informação. Deixa eu ver se na sequência ele fala sobre o S2220. Tem bastante conteúdo aqui. Ó, S2220. Cadastramento inicial do vínculo e admissão e ingresso do trabalhador. Conceito. Esse evento registra a admissão do empregado, contratação do trabalhador temporário, que ele fala sobre a lei, e o ingresso dos servidores estatutários. A partir da implementação do social, ele também serve para o cadastramento inicial de todos os vínculos ativos pelo declarante. Enfim, deixa eu ver se ele fala sobre a questão aqui, ó. Quem está obrigado? Todo o declarante que mantém vínculo trabalhista, assim como as empresas de trabalho temporário. E aqui em cima ele comenta sobre o 2190. Ó. Trata-se do primeiro evento relativo a um determinado vínculo, executada a situação prevista para o evento 2190, registrando as informações cadastrais e do contrato de trabalho. É que ele está só citando, na verdade. Deixa eu ver se ele fala sobre o prazo. Para empregados, o prazo é até o dia imediatamente anterior ao dia da início da prestação de serviço, no caso de admissão por transferência, ou se o declarante fizer a opção de enviar informações preliminares de admissão por meio do evento 2190, que ele está citando aquela condição, tá? O prazo do envio do evento S2200 é até o dia 15 do mês subsequente. Então, anteriormente, eu mencionei que era até o final do mês. Então, se admitiu a pessoa no dia 2, enviou o evento preliminar no dia 1, seria até o final do mês para fazer o complemento do 2200. Na verdade, não é isso. É até o dia 15 do mês subsequente. Então, seria, né, no caso a gente está hoje em dezembro, seria até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Ou antes da transmissão de qualquer outro evento não periódico relativo a esse empregado. Agora vamos ver se ele fala sobre o prazo. Para fins fiscais, o envio pode ser postergado para o primeiro dia útil seguinte. Na verdade, o prazo mesmo são 42 horas, tá? A partir da admissão. Bom, tá, aqui tem muita informação para ler, mas é importante vocês pegarem essa visão aqui dentro, fazer uma leitura mais aprofundada dentro desse manual, porque aqui tem tudo, tá? Tudo que tem de importante tá aqui. Embora sejam 400 páginas para ler, mas é difícil, né, você conseguir ler e gravar tudo isso, mas é importante você ter ali a documentação. Um caminho fácil é você pegar o documento aqui abrir na internet e digitar um Ctrl F no seu teclado e botar ali uma palavra-chave para pesquisar, né? S2190. Aí ele vai achar todas as palavras dentro do documento e talvez seja um facilitador. Se for uma busca muito específica, né, para um assunto bem específico que você queira, eu costumo usar porque facilita bastante. Vamos voltar aqui. Então a gente já viu ali sobre a questão da fase 1, quais são os eventos, agora a gente viu também a fase 2. E eu vou mostrar rapidinho para vocês como que seria essa parametrização dentro de um sistema, tá? Para que seja feito o envio desses eventos e os prazos também, como é que o sistema controla isso. Vou mostrar na sequência aqui a tabela de multas para vocês. Vamos lá. O sistema que eu vou mostrar para vocês é o sistema Alterdata, sistema de mercado bem famoso, que tem já bastante experiência nessa parte do E-Social. Muitos controles, muitos indicadores, então facilita bastante para você, que tem dependendo também se tiver muito volume de dados, né? Enfim, tem muitos outros sistemas no mercado também que são bons e funcionam também.
Vou mostrar esse aqui porque eu conheço ele, tá? Bom, então aqui você tem a parte do sistema, né? Só para mostrar aqui um pouco sobre o sistema, só para vocês terem uma noção. Tem a parte da empresa, né? Os dados da empresa. Aqui a parte do funcionário, várias informações do funcionário, né? Desde cadastro, registro, controles, parte de benefício também. Parte de contribuinte. Então você tem aqui também dados sobre contribuinte, relatório, parte de cálculos, folha, cálculo de férias, cálculo de 13º, rescisão, a prévia de rescisão, o aviso, o seguro-desemprego, o aviso de dispensa. E aqui onde a gente vai ver agora o e-social, né? Mas só seguindo aqui tem a parte de guias, a de declarações, integrações, arquivos bancários e aqui configurações. Então voltando aqui para a aba do e-social, que é o que interessa para a gente, vou mostrar aqui para vocês como que o sistema faz o controle para os eventos não periódicos, que é o que a gente estava vendo lá no cronograma. Então os eventos não periódicos, no caso do sistema Alterdata, ele tem um controle e esse controle ele vai acionar o envio automaticamente de acordo com o prazo de cada evento. Então, como a gente viu lá, o 2190, que é uma admissão preliminar, o prazo de envio é um dia antes da admissão. Então, como é que funciona aqui? Você fez o cadastro, classificou como uma admissão preliminar. Se tiver no prazo de um dia antes, o próprio sistema, né, se tiver a conexão aqui com a internet, certificado digital da empresa estiver vinculado ao sistema, ele vai fazer o disparo para você desse evento. Ele vai mandar para você, vai mandar e vai recepcionar o evento. Então você não vai precisar se preocupar com isso, tá? Claro que é bom você fazer o acompanhamento e você também pode fazer o envio manualmente, mas o sistema tem esse facilitador. Aí teria aqui, por exemplo, a admissão, que são 2 dias após. Tá chegando ali perto do prazo, do limite do prazo não mutável, o sistema envia para você. Então ele vai fazendo aqui o controle. E você pode mudar aqui, tá? Ah, eu quero que seja antes, não quero que envie no último dia, eu quero que envie um dia antes. Você pode vir aqui e alterar. Então aqui ele fala sobre os eventos, todos os eventos não periódicos, admissão, alteração de contrato, alteração de cadastro. Aqui ele também embute os eventos da fase 4 do SST, a comunicação de acidente de trabalho, CAT, aqui os exames, o 2220, os atestados, admissional, periódico, demissional. Os afastamentos, aqui ele coloca aqui afastamento de férias, como eu tinha mencionado. Esses aqui já são enviados no dia 15 do mês subsequente. Ele faz o controle e dispara para você, sem você se preocupar com isso. Mas aqui ele só vai fazer o envio dos eventos não periódicos, tá? Da fase até a fase 2. A fase 1 é uma carga inicial e alteração. A fase 2 tem muitos prazos e muitas multas, então ele tem esse controle. E a fase 3, que é a parte de pagamento, o sistema não envia. O Alterdata não envia. Ele até tem um agendamento para você enviar. Você pode configurar para que o sistema agende. Mas o mais adequado é que você faça o envio. Por quê? Porque se você coloca, vamos supor, para o sistema fazer o envio no dia 5 do mês, né, do mês seguinte, e você ainda não conseguiu fazer o fechamento do sistema, da folha de pagamento, o sistema pode enviar a informação errada. Como, né, os valores vão acabar gerando diferenças ali grandes na hora de fazer o pagamento dos impostos, isso pode gerar um problema maior para a empresa. Então é importante, antes de fazer o envio, fazer a conferência e ter certeza que de fato já foi feito ali o fechamento dos cálculos e não vai precisar ter feito nenhuma correção. Até porque o sistema pode gerar, fazer a transmissão dos eventos e também fazer a transmissão da declaração da DCTF Web, direto lá no ECAC. O próprio sistema já faz aqui. Então, tem a opção de você enviar automaticamente, mas não é tão recomendado assim. Agora, os eventos não periódicos, que são esses aqui, aí sim, porque realmente são muitos eventos, são muitas situações, então é um facilitador para você. E aí as multas, né? Então aqui ele está falando sobre o evento preliminar, o 2220, mas e a multa? Como é que ela chega pra gente? Como é que você, caso você não envie no prazo, como é que funciona isso? Agora eu vou voltar aqui. As multas, gente, são o seguinte. Durante um bom período, né, acho que de 2020 para frente, não foi penalizado, as empresas não estavam sendo penalizadas por conta dessa questão da implantação do social estar em fases, enfim, um bom tempo. Antes disso, né, e se você aí já pegou essa situação, enfim, no seu trabalho, não sei se você também já tem essa vivência, tá? Mas antigamente, você recebia a multa diretamente lá no ECAC, o auto de inflação, direto lá pelo ECAC, e as multas chegavam automaticamente. Mas aí, para isso, você tinha ali outro mecanismo. Você tinha o envio de declarações mensais, como o CAGED, você enviava até o dia 5 do mês seguinte. Tinha a CFIP, que você enviava para pagamento dos impostos, Fundo de Garantia, FGTS. Também tinha a emissão da DARF do Imposto de Renda. Então, você enviava a declaração fora do prazo, tinha uma multa ali de R$200. Enfim, agravante de acordo com a quantidade de empregados não declarados. No CAGED,